Olá, gente. Bem-vindo a mais uma aula aqui. Me chamo Jackson e a gente hoje vai ter uma aula um pouco mais... falando um pouco mais sobre a gramática da língua inglesa. E hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que o Simple Past, que é o passado simples do verbo to be. Bom, vamos lá. O Simple Past é o que chamamos de passado simples. Em português, é o nosso pretérito perfeito e retrata fatos que aconteceram no passado e que não voltam a acontecer no presente. Assim também como os demais tempos verbais que estudamos aqui. Tanto nas aulas de inglês, tanto como nas de português também, que a gente já tem vindo estudado. A estrutura do Simple Past é essencial para identificarmos no texto qual o tempo verbal está sendo utilizado. E isso é nada mais, nada menos importante para analisarmos questão de interpretação dentro dos vestibulares, Enem, concurso público e etc. Conjunção do simples. Um ponto super importante do Simple Past é o fato do verbo não se conjugar diferente em nenhuma pessoa, ou seja, ele vai ser exatamente igual em todos os pronomes. É isso mesmo. Sem diferença com o she, he e o it. Eles têm se dividem em três partes, que são a forma afirmativa, a forma interrogativa e a forma negativa. Bom, para a gente começar aqui pela afirmativa, a principal característica do Simple Past na afirmativa é a determinação do ed no verbo. Basicamente, você precisa repetir o verbo no infinitivo, sem o to, e acrescentar o ed no final. Seguindo o mesmo exemplo que usamos no Simple Present, vamos ver como fica o verbo to work no passado. Vamos lá. I, you, he, she, it, we, you, they. Aqui a gente vai ver como que fica o Simple Present no passado, no verbo work. Vamos lá. I worked. A gente, como já falei, a gente só utiliza o ed no final. A gente só troca isso. You worked, he worked, she worked, it worked, we worked. Bom, é exatamente isso. É apenas você tem que inserir o ed e no final da palavra. No entanto, existem algumas regrinhas para o acréscimo do ed nos verbos. Não se desespera. Vamos descomplicar tudo isso aí. Vamos lá. Os verbos terminados em e vão receber apenas o d no final do verbo. Porque não tem como colocar dois es seguidos para depois... Entendeu? Acho que vocês conseguiram captar. Por exemplo, no verbo to live, a gente acrescenta apenas o d. No verbo like também. To like. Jessica like a dear boy when they you young. Pronto. Acho que a gente aprendeu por aí. A forma interrogativa, ela também tem uma certa diferença. Porque quando a gente forma as frases interrogativas em inglês, o verbo necessariamente tem de vir para a frente do sujeito. Diferente da forma afirmativa. E se no Simple Present usávamos o verbo auxiliar, do, para formar palavras interrogativas e negativas, no Simple Past também usaremos. A diferença é que esse verbo é um dos verbos irregulares e por conta disso temos a conjunção dele como did no passado. Como verbo auxiliar vai receber a conjunção devida, o nosso verbo principal segue no infinitivo, sem o to. Vamos lá. Na afirmativa, aqui a gente vê I work, you work, foi o que a gente já viu. Já na interrogativa não. A gente passa o did lá no início
para depois conjugar o verbo. Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Bom, acho que vocês conseguiram entender aí, até aí. Já na forma negativa, quando a gente fala em frase negativa em inglês, temos o acréscimo do not. Na estrutura negativa também precisamos do verbo auxiliar, do que já vimos no passado. Se did, já no negativa, a gente acrescenta o did e o not. Seguindo a mesma construção da interrogativa, mas sempre a necessidade do verbo auxiliar vindo antes do sujeito. E vocês podem notar que a gente vai seguindo uma séria sequência dentro dessas 3 lacunas diferente do simple past. A gente começou apenas informando o verbo. Quando a gente estava lá na afirmativa, esqueci até de pontuar esse ponto. Quando você, nas duas frases, quando você vai conjugar o verbo he e o she, você apresenta apenas o S no final, nessas duas conjugações. E na negativa, você vai acrescentar o did, not no final, porque já como é did, a gente acrescenta um not. E a gente também pode fazer de forma abreviada, como vocês estão vendo aí. I did not work. A gente até facilita a leitura para ser um pouco mais rápida. We didn't work, you didn't work, they didn't work, por aí vai. Bom, ficamos por aqui.